Eu vou abrir, desde logo, com o personagem de sempre, Luiz Roberto Barroso, em mais uma das suas inacreditáveis, ou melhor, acreditáveis, absurdidades. Vejam a última. Que seja assim, estar no espaço público é estar preparado para ser criticado e sofrer a crítica justa, a crítica injusta, a crítica verdadeira, a crítica mentirosa. Faz parte da vida. E uma coisa que eu aprendi depois de quase uma década no Sereno é que a única coisa que ofende verdadeiramente nessa vida é a verdade. Às vezes a gente não sabe por onde começa quando a gente encontra um exemplo de sem vergonhice, e, para dizer o menos, em que é pródigo o ministro Barroso. Porque ele dá sempre uma no cravo e uma na ferradura. Depende do lugar onde ele fala. Se ele está em Boston, difamando o Brasil e tentando desmoralizar o Brasil, ele cresce, ele fica mais viril. Na Fundação Getúlio Vargas, provavelmente, ele estivesse falando para um público que não era baba-ovo dele e que poderia ter, evidentemente, alguma reação lógica de gente que estuda e está ali para questioná-lo. Ele veio com essa história de que, estando no espaço público, vida pública, a gente tem que estar preparado para tudo, diz ele, né? Isto é uma demonstração, evidentemente, de distúrbio psiquiátrico, né? De transtorno de personalidade, de que está cheio o nosso mundo de hoje, principalmente nas figuras públicas que se expõem mais, aparecem mais e são mais vistas nas suas contradições e nas suas insanidades temporárias ou permanentes. Então, como dizia minha avó num dialeto italiano, state zitta, Barroso. Cala a boca em determinados momentos e ouça as críticas. É importante, já que você tem 10 anos de sereno, é importante que você já tenha descoberto que está sujeito a essas críticas, justas, injustas, mentirosas, verdadeiras, e o mais importante, que a única coisa que ofende é a verdade. É aí o atestado assinado, auto-atestado assinado de insanidade. Porque ofende a quem a verdade? Para mim, a única coisa que não ofende é a verdade. A verdade que eu procuro dizer não pode ser ofensiva, porque eu estou dizendo a verdade, não estou ofendendo. E a verdade que me dizem não pode ser ofensiva, porque alguém está me mostrando a verdade, ou que eu não vi, ou que eu não obedeci, a qual eu não obedeci, ou não pratiquei. Para mim, o que me ofende são as mentiras que ele diz. Só pode ter medo da verdade o mentiroso, o falso, o dissimulado, porque a verdade é a coisa mais limpa que pode existir para quem diz e para quem ouve. Com tudo isso que ele tem feito, com tudo que ele tem feito e tem desfeito, ele não está à altura de ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal, como muitos outros, dos quais eu tenho falado sempre. E um deles também, hoje, volta aqui à baila, que é o Alexandre de Moraes de sempre. Ele hoje determinou novamente a imposição das medidas cautelares ao deputado Daniel Silveira, que foi alvo do indulto, isto é, indulto individual, da graça, que eu já expliquei aqui o que é, por parte do presidente da República, que tem essa prerrogativa, e é prerrogativa dele conceder essa graça, ele concedeu, portanto, constitucionalmente. Ele fez o certo, corrigindo uma condenação absurda a partir de um processo penal absurdo, um processo chamado até de processo do fim do mundo, pelo ministro Marco Aurélio. Então, ele simplesmente, hoje, ratificou, confirmou todas as medidas cautelares que tinham sido impostas por ele ao Daniel Silveira, inclusive tornozeleira eletrônica, etc., etc., quando, na verdade, o que ele está fazendo
era o caso de impeachment, mais uma vez, mais um motivo dos muitos que ele acumula para sofrer o impeachment, que não virá jamais, porque jamais o Senado da República foi presidido por uma figura tão medíocre, tão grotesca, tão falsa, tão despreparada, como é o senhor Rodrigo Pacheco, e que simplesmente hoje foi conchavar no Supremo Tribunal Federal o chefe de um poder com o chefe de um outro poder, que não é, na verdade, poder. Poderes são executivo e judiciário e legislativo. O judiciário não é um poder tão legítimo, porque o judiciário não tem ali membros eleitos pelo povo e o poder emana do povo. Mas vamos admitir que seja um poder. Chefes de dois poderes, a portas fechadas, tricotando, fazendo crochê, conversando sobre o que não se sabe. O que é que eles falaram? Eles têm a obrigação de dizer, de vir a público para dizer. O presidente da República, com prerrogativa constitucional sua, concedeu a graça ao Daniel Silveira. E concedeu a graça ao Daniel Silveira e está concedida. Não cabe discussão. Concedida a graça, os seus efeitos são imediatos. Não cabe a ninguém referendar ou ratificar ou convalidar o ato do presidente. Então, deu a graça, Daniel Silveira tem extinta a sua punibilidade. Ele vai agora e sobrecarrega em cima da decisão condenatória a ratificação das medidas cautelares. Ele não sabe nada de direito. Então, o que ele fez? Um absurdo. Por quê? Porque quando ele aplicou as cautelares, por que existem as medidas cautelares dentro do processo penal? Para todo mundo entender. Medidas cautelares são medidas impostas para obrigar o réu a fazer ou não fazer algumas coisas. E essas medidas cautelares, elas substituem a prisão preventiva, que são várias. O uso da tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, ele tem que ficar na comarca onde ele mora, sem sair dali, sem se ausentar, não pode ficar em lugar incerto e não sabido. Há várias medidas cautelares, são 9, se não me engano. Uma delas, e aí que é importante, o juiz aplica a fiança. O que é a fiança? Fiança não é pena. Fiança é um pagamento em dinheiro que é exigido, o juiz determina que seja efetuado este pagamento em dinheiro durante o curso do processo, para garantir que o réu faça as coisas como ele, juiz, determina. As coisas que não são determinadas por capricho, mas que estão definidas na lei. Na hora em que o Alexandre de Moraes aplicou a fiança de 100 mil reais na altura, se não me engano, ele concedeu a fiança. Foi feita uma vaquinha, o réu foi pagar a fiança, o Alexandre de Moraes não quis receber e a conta, já, se não me engano, já estava impedida de receber o dinheiro. Isso é uma ilegalidade, porque fixada a fiança, o réu tem o direito de pagá-la e, pagando a fiança, ele está dando uma garantia, de que vai fazer as coisas, que não vai fugir, que não vai para o exterior, que não vai ficar em lugar incerto e não sabido, que não vai deixar de comparecer aos atos do processo, às audiências, etc. Isso num processo normal, não neste processo completamente inconstitucional, irregular, a que ele foi submetido, em que a vítima, o queixoso, foi o investigador, foi quem determinou as diligências, foi quem impôs cautelares, foi quem julgou, foi quem condenou. Isso não existe em lugar nenhum, evidentemente, do mundo, salvo para aqueles sectários que torcem para que haja mais Alexandre de Moraes em cada lugar para fazer os malefícios
contra os seus adversários. Porque, se fosse contra eles, eles estariam, evidentemente, pedindo o impeachment, não é, do senhor Alexandre de Moraes e dos seus semelhantes. Pois bem, não pode ser imposta medida cautelar pecuniária a não ser a fiança. E não pode o juiz impor, depois de rejeitar o recebimento do valor da fiança que ele tinha arbitrado, que ele tinha determinado, ele não pode ficar impondo medidas cautelares pecuniárias. Não está previsto na lei isso. Não está previsto em lugar nenhum isto. Isto é absolutamente ilegal. Pois ele foi acumulando medidas pecuniárias cautelares que chegaram ao valor de R$405 mil. Então, se ele quisesse, ele poderia impor o arresto de bens, sequestro de bens. Ele podia fazer a hipoteca legal. Ou ele podia impor a fiança, que impôs e depois não quis receber. Portanto, uma ilegalidade atrás da outra. Mas o que é pior? Depois da concessão da graça, que aconteceu no dia 21 de abril, ele não podia fazer mais nada disso. Porque as cautelares no processo, elas podem, quando não adiantam e não surtem efeito, podem ser substituídas pela prisão preventiva. Para que elas existem? Para não se levar o réu, em primeiro momento, a uma prisão preventiva. Então, tem várias medidas cautelares para surtir o efeito. Não surtiram, prisão preventiva. Como, no caso dos deputados federais, não cabe prisão, a não ser em flagrante delito por crime inafiançável, e não cabe prisão preventiva, portanto, a critério do juiz, ele não poderia nem ter decretado essas medidas cautelares, muito menos pecuniárias, porque isso são medidas que você impõe em ações cíveis. Mas depois de extinta a punibilidade pela graça, o efeito da graça é a extinção da punibilidade do réu, não cabe mais a ninguém mexer com o réu do ponto de vista de sanções ou de medidas cautelares e assim por diante, no processo em que ele, condenado, absurdamente, mas condenado, teve extinta a sua punibilidade pela graça concedida. A graça concedida, o decreto é editado, publicado no Diário Oficial, o efeito é imediato. E o efeito sendo imediato, não há mais quem, nem Barrosos, nem Alexandre de Moraes, nem ninguém neste mundo que tenha o poder de fazer o que ele fez hoje. Ratificar todas as medidas depois de um réu indultado. Isto caracteriza um crime gravíssimo para o ministro do Supremo. E abuso de poder significa um crime gravíssimo de prevaricação. Portanto, duas coisas que já ensejariam o impeachment do ministro, além de todos os outros motivos que ele já deu até hoje. Mas é claro que o senhor Rodriguinho Pacheco, que só tem tamanho, mas basta olhar para ele para a gente ver como ele é confiável. Claro que ele não vai pôr. Os senhores viram em que país nós estamos vivendo? Os senhores viram que um dia atrás do outro, a mentira, a falsidade, a dissimulação, a conspiração imperam. E tem razão nesse caso o ministro Barroso, porque para esses conspiradores dissimulados, falsos, que não cumprem os seus deveres, nos seus cargos de grande importância, que perderam a importância para a desimportância cada vez maior dos que os exercem, está aí. Tem razão o ministro Barroso. A única coisa que ofende é a verdade. No Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma.